Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 em diante, nós temos algo importante para o seu coração. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, quando estava apresentando-se nesse contexto, ele estava falando com Nicodemos. E no tempo que ele estava anunciando para Nicodemos, ele estava dizendo, exteriorizando que ele era o Salvador. Ele estava anunciando todo o propósito do reino de Deus, para que chegasse, através do sacrifício da cruz, a salvação a todo homem que crê. Mas Jesus, quando traz esse contexto, ele diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Amado, a melhor coisa que temos é pregar um evangelho de extrema verdade e evidência. Porque a pregação do evangelho, para mim, como pastor, é a coisa mais simples do mundo. Porque quando se anuncia o evangelho e se crê, alcança a salvação, mas quando não se crê, permanece no mesmo estado que estava, julgado e condenado. Ninguém pode sair dessa situação se não tiver o caminho, e o caminho é Cristo. Ninguém pode sair desta morte destruidora do pecado se ele não conseguir usufruir da graça e do poder que a obra da cruz traz para nós, salvando, e que foi anunciado todo o tempo aqui nessa cantada. Não podemos esquecer a obra da cruz, mas também não temos outro caminho a terminar se não for lá. Jesus, quando estava falando aqui no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia deixa para nós um padrão de santidade, um padrão de graça e de manifestação. Crer para alcançarmos uma vida eterna. Isso faz toda a diferença. Mas Jesus estava falando algo aqui que ainda não tinha se consumado. Jesus estava falando de algo que ainda não tinha sido uma realidade. Mas ele já estava anunciando. Por quê? Porque a vida de Jesus foi um pautar pela fé. Ninguém pode chegar no reino de Deus se não for pela manifestação da fé. Jesus aqui estava dizendo que o Filho do Homem ainda iria morrer, mas ele já está dizendo que aquele que não crê já está condenado, e quem crê em Jesus, enquanto ele estava como homem sobre a terra, estaria salvo. No mesmo Evangelho de João, no final, bem no finalzinho, nós vamos ver capítulo 19, versículo 28 a 30. Nós vamos ver uma ligação profunda nesse contexto. João 19, 28 a 30 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui se cumpriu tudo que Jesus tinha anunciado para Nicodemos algum tempo antes. A salvação é algo extraordinário, querido. Nós sentimos ela, e essa transformação é perceptível na nossa vida, mas nós só teremos essa salvação quando o Senhor Jesus em glória descer dos céus para nos buscar, para irmos morar na Nova Jerusalém. Caminhar por esse Jesus e com esse Jesus é um caminhar de fé, é um caminhar de desafio. Aqui está trazendo o mesmo contexto de lá. A mesma afirmação de Jesus quando ele fala: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Aqui, quando ele diz está consumado, não era apenas uma expressão temporal, mas era a manifestação de um mundo celestial que chegaria a todo o coração humano que crê. Nós temos isso à nossa disposição. Você tem isso à sua disposição. Baixe a cabeça, irmãos. Baixe a cabeça você.
você pode clamar para que esse Jesus, tremendamente salvador, possa manifestar na sua vida com um grande poder de transformação. Essa história não pode ser apenas mais uma história contada. Ela é uma história de transformação de vida. Por isso, anunciamos o evangelho da loucura da pregação. Pois assim diz o texto sagrado: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como nós não entenderíamos essa graça? É pela fé. Versículo 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aprendemos um pouco mais de Jesus, mas somente Ele pode mudar os nossos corações e transformar a nossa vida de uma maneira extremamente especial, contundente e diferente. Entender o Evangelho de Cristo é usufruir este poder nas nossas vidas. Se você quer uma transformação profunda no seu coração, renda-se a Ele. Confesse aí onde você está que você é um pecador e que não existe outro caminho que possa te levar à salvação. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais o Senhor o fará. Ele pode mudar a nossa sorte. Se você conhece Ele, como foi cantado nessa noite também, mas está longe de uma realidade de santidade, ainda há tempo de você lançar fora o velho, aquilo que não tem mais conserto, e trazer sobre a sua vida o renovar de uma nova ação e um novo poder de Deus sobre a sua vida. Se você deseja isso, peça, busque e invoque o Senhor, porque Ele trará ao seu coração neste lugar salvação, graça e transformação.